Estamos de volta, 2 horas e 15 minutos. Olha, hoje é dia da gente receber aqui no nosso estúdio o Dr. Leonardo Pires, cirurgião oncológico. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo que bom. Eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez, nas nossas tardes de bate-papo, para levar informação de qualidade para quem está em casa, interagir com quem quiser, para a gente poder... Na verdade, eu aprendo muito aqui no nosso bate-papo toda semana. Espero que seja mais uma tarde bem enriquecedora. Exatamente, até porque, olha, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância do diagnóstico precoce. Quanto antes, maior a chance de evitar uma cirurgia invasiva, né? E aí, olha, eu vou fazer uma breve abertura porque detectar uma doença logo no início, ela pode fazer toda a diferença. É um dos casos, em muitos casos, inclusive, é o que separa um tratamento simples de uma cirurgia invasiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, milhões de vidas poderiam ser salvas todos os anos se as pessoas fizessem exames preventivos e check-ups regulares. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que boa parte dos diagnósticos de câncer e outras doenças graves ainda ocorre em estágios avançados, quando as opções de tratamento são mais complexas e as chances de cura são menores. Mesmo assim, ainda há muita resistência em procurar o médico com regularidade, especialmente entre os homens, né, que costumam buscar ajuda apenas quando os sintomas já estão em estágio avançado. E aí a gente chamou o Dr. Leonardo Pires, nosso oncologista, para a gente falar sobre isso. Doutor, a medicina ela tem avançado muito, né? Nas formas de tratamento, quando o diagnóstico é feito cedo. Só um minutinho, tivemos um probleminha técnico, ok? 3, 2, 1... gente, acontece, estamos ao vivo. Olha só, então eu vou reformular minha pergunta. Doutor Leonardo, a medicina ela tem avançado muito, né, nas formas de tratamento, e eu queria saber quando é que o diagnóstico ele é feito cedo, o paciente ele tem acesso a opções menos agressivas, com melhor recuperação, inclusive? O que muda nesses avanços? Conta pra gente. Desde que a gente tem, assim, quanto mais a gente compreende do que é o câncer, que é uma doença imunológica, e das repercussões devastadoras quando ela avança demais, se dissemina, a gente também já descobriu que quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, mais cedo instituir o tratamento, primeiro, maior chance de cura. Uhum. Primeiro, assim, o principal fator de qualquer prognóstico, ou seja, prognóstico quer dizer o resultado final do tratamento. O principal fator que vai definir se vai ter um bom prognóstico ou não, um bom resultado ou não do tratamento, é o momento que a gente descobre a doença. Então, se a gente descobre a doença na fase mais inicial, a chance de cura é enorme, imensa, quase sempre. Outro benefício que a gente tem em descobrir precocemente, que muitas vezes a gente pode instituir tratamentos menos invasivos. Uhum. Vou citar vários exemplos, até vou citar vários exemplos. Por exemplo, alguns tumores de intestino, tumores malignos de intestino, que são os tumores extremamente comuns. Algumas situações a gente pode tratar sem cirurgia, tratar só na colonoscopia. Alguns casos também de câncer de estômago, quando descoberto na fase bem inicial, a gente consegue tratar também ou sem cirurgia, ou com cirurgia minimamente invasiva, retirando pequenas partes do estômago, porque normalmente quando a gente vai tratar o câncer de estômago, a doença quase sempre, raramente ela é precoce, quase sempre é avançada. Então a gente tira pelo menos 3/4 do estômago, quando não tira todo. E aí consegue aí ter uma boa... Mas o mesmo resultado que a gente teria se tirasse uma fração pequena, 1 centímetro de estômago, se a gente tivesse descoberto na fase mais inicial possível. Perfeito. Olha, você já pode participar do nosso bate-papo sobre prevenção, 991541079. Quem tá por aqui, deixa eu ver. Temos a Lidiane. Doutor, meu pai descobriu um câncer quando já não dava mais para operar. Ele tinha sintomas há meses, mas achava que era coisa de idade. Como distinguir sinais comuns de alerta real? Bom, a primeira coisa é se criar uma rotina de
da avaliação periódica com intuito profilático, de prevenção. Então, aquelas pessoas costumam chamar de check-up regular. Entendeu? Então, com o homem isso é muito, muito difícil, eu entendo isso. Normalmente quando o homem vai no consultório é porque a esposa levou, a filha levou, a mulher sempre que arrasta o homem pro consultório, né, doutor? Isso. Quase sempre é assim. Assim, o homem sozinho procurar o médico é muito, muito raro. Só quando tá sentindo dor. Isso, né? Com muita dor. Assim, quando cada coisa é catastrófica, que não consegue mais andar, e algumas outras limitações também que preocupam o homem, que não vou citar agora por causa do horário. Aí o homem vai ao médico sozinho, mas do contrário, raramente. O homem, quando vai ao médico, em geral é levado pela mãe, pela esposa ou pela filha. É isso. Olha, o Pedro Lucas está por aqui também, lá do Paraviana. Eu perdi meu irmão por causa de um câncer que só foi descoberto quando já estava avançado. E ele diz que fica com medo de fazer exame e encontrar alguma coisa. Isso é muito comum, né, doutor? Os homens terem medo de encontrar alguma coisa, mas só vai encontrar... e só vai acontecer se você puder fazer um exame. Se ele falar, todos têm medo. Todo mundo tem medo de descobrir algo novo, algo desagradável. Mas, assim, a nossa racionalidade nos permite agir da melhor forma possível em nosso próprio benefício. Uhum. Cuidar da saúde é uma atitude inteligente. Entendeu? Entre as ações que a gente identifica como cuidar da saúde, é procurar precocemente ou de forma preventiva a atenção, o cuidado. Porque muitas vezes assim, o diagnóstico precoce está associado nem sempre só aos sintomas no início, mas muitas vezes quando descobre a doença antes de ter sintoma. Lembra, a gente acabou de passar agora pelo Outubro Rosa, agora no Novembro Azul. Então são meses alusivos a questões pontuais, a tumores muito comuns. O câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem. Então a gente alerta no Outubro Rosa a importância dos exames rotineiros para a detecção precoce do câncer de mama. A gente também alerta o homem também em novembro que procure, antes de ter sintoma, inicialmente, um urologista para que ele possa planejar uma forma de avaliar o perfil daquele homem, saber de quanto tempo ele tem que procurar um médico, quanto tempo tem que fazer exames para avaliação clínica, para tentar, sempre que possível, descobrir a doença na fase mais inicial possível. O câncer é uma doença muito comum. Doutor, falando de câncer de próstata, tá? Vamos lá. Existem sinais que sejam perceptíveis para aquele homem? A partir de que idade ele deve ficar atento aos sinais que o senhor vai falar agora? Bom, se der sintoma, tem que procurar imediatamente. Tá. Assim, tudo que saia do normal tem que ser investigado. Sim. Esse é o princípio básico do diagnóstico precoce. A gente deve se conhecer bem. A gente deve ter uma rotina regular e saudável para que a gente possa perceber de forma rápida qualquer alteração que surja no nosso corpo, na nossa rotina, que possa estar associada a alguma alteração na nossa saúde. Eu estou mais cansado do que o normal. Eu não estou dormindo tão bem. Eu estou sentindo uma dor que não sentia. Apareceu um caroço onde não tinha. O jato de urina que perde a força. Eu estou urinando mais vezes durante a noite. É muito comum o homem que, quando vai ao médico e está com alguma doença na próstata, o câncer, ou, por exemplo, benigna, você pergunta para ele, você está urinando? Estou urinando bem. Como assim bem? Eu acordo 10 vezes por noite para urinar. Ai, doutor, pronto. Agora o senhor já colocou na minha cabeça Mas assim, É isso que é ruim de apresentar esse programa, tá vendo? Não, mas as assim, pessoas já começam a pensar que estão com aquele problema. Mas assim, quase toda alteração estão associadas a questões de mais fácil resolução, mais fácil tratamento. Certo. Mas somente um bom profissional vai poder avaliar se aquela tua queixa está ligado a algo mais sério ou a algo mais complicado. Porque qualquer problema em fase inicial, os sintomas são muito pequenos. Doutor, exame para o câncer de próstata, a partir de quantos anos é indicado? Bom, vamos lá. Rotineiramente, o que a gente indica para a população em geral. Certo. Não estou falando da população de alto risco, pessoas que têm... Já a parte genética, na família e tudo mais. História familiar. Então.
alteração na parte urinária. Urinar mais vezes durante o dia, diminuição na força do jato urinário. Então, esses são sintomas que têm que ser respeitados e têm que ser investigados por um profissional experiente. Aquela coisa que todo homem tem que fazer o toque, fazer o PSA anualmente, isso aí não é mais aceito. A Sociedade Brasileira de Oncologia e de Urologia recomendo que essa avaliação ela deve ser personalizada. Uhum. O médico o homem deve procurar o profissional depois de 50 anos de idade para que o profissional defina qual a melhor forma que aquele homem deva ser acompanhado. Certo. Entendeu? Não é uma proposta padronizada para todos os homens. Maravilha. Quem está por aqui também é a Juliana, lá do Asa Branca. Doutor, boa tarde. Meu marido tem histórico de câncer na família, mas ele evita exames por medo do resultado. Como mostrar para ele que descobrir cedo não é sentença e é sim esperança? Bom, vamos lá. É Juliana, né? A Juliana. Juliana, boa tarde. Do Asa Branca. Bom, a lógica tinha que ser o contrário. Ele tinha que buscar inspiração nas pessoas que adoeceram na família dele. Aonde foi que se erraram, se erraram, para tentar melhorar. Se elas não iam ao médico, ele deveria começar aí. Se elas não faziam o exame, ele tem que começar a fazer. Uhum. Porque qualquer pessoa pode ter câncer. Qualquer pessoa pode adoecer. Aliás, todas as pessoas vão adoecer em algum momento da vida, por alguma razão. E todos os problemas de saúde, quando tratados no início, não só o câncer, o resultado tende a ser melhor se a gente trata no início. O Fabrício, do Liberdade, doutor, depois dos 40 comecei a me preocupar mais, mas confesso que ainda fico nervoso em qualquer exame. Ele pergunta se é normal sentir ansiedade e medo do diagnóstico. Normal. A pessoa, quanto mais inteligente, mais medo ela sente do que ela não conhece. Então é normal, Fabrício. Vai na fé. Isso demonstra inteligência. Seja inteligente, faça a sua prevenção, se cuide da sua saúde. A Vanessa, lá do Calungá, doutor, meu sogro passou por uma cirurgia complicada e o médico disse que se tivesse feito o exame antes, teria evitado o procedimento. Porque ainda existe tanta desinformação sobre esse valor da prevenção, né, doutor? Infelizmente, né? Então, essas são as razões que a gente está aqui, toda né? semana batendo esse papo aqui, para tentar levar informação para quem está em casa, para, entendeu? Encher de argumentos as pessoas que estão com dificuldade de convencer quem não se cuida a se cuidar, quem precisa de algum empurrãozinho para poder sair de casa, fazer os exames e procurar uma avaliação médica, até aqui o nosso bate-papo aí, justamente toda semana tentando alertar para você que está em casa, da importância de cuidar da própria saúde. É isso mesmo. O Anderson, sempre me pergunto o que o médico quer dizer com detectar no início. Em termos práticos, doutor, diga para ele, porque o que muda no tratamento, a doença, no caso, quando identificada no início logo? Vamos lá, a pergunta é excelente. O nosso bate-papo de hoje é justamente todo em torno disso que você está perguntando. Anderson, o câncer, como qualquer outro agravo de saúde, ele não começa no estágio máximo. Porque assim, a gente disse o seguinte, o câncer tem 4 estações. A primeira estação, quando ele surge no local onde ele começa, que pode ser na mama, no estômago, no intestino, na garganta. A estação seguinte é quando ele começa a crescer onde ele surgiu. Uhum. A terceira estação é quando ele começa a invadir as estruturas próximas. E a quarta estação é quando o câncer tem uma coisa muito peculiar dele, é que ele pode se espalhar pelo corpo. Então, é como se fosse enviasse soldados dele para colonizar outras partes do corpo. E esses soldados, quando eles chegam, invadem os lugares à distância, eles são clones do tumor onde ele começou e começa a crescer do zero até ficar imenso também, onde eles surgiram. E a célula cancerígena, ela tem a capacidade de competir em grande desigualdade, em grande vantagem sobre as células normais, porque as nossas células elas vivem em harmonia umas com as outras no nosso corpo. Cada um tem uma função e vive em harmonia.
A célula cancerígena, ela só tem uma finalidade: consumir seus nutrientes e se multiplicar. Então, chega um momento que essa briga por espaço no corpo da gente, ou em qualquer corpo humano, vai levar pessoas que são tratadas ao óbito. Olha, e aí tá vendo só, Anderson? Agora sim o doutor explicou didaticamente como é que funciona, e aí daí você conseguir ver o quanto é bom você identificar precocemente, né, doutor? Porque você vai evitar que o câncer se espalhe e ele pule para esses outros estágios que são mais perigosos para a saúde das pessoas. Então, a gente está falando, né? Alguns tumores, o próprio tumor de intestino, quando descoberto em fase bem inicial, é tratado sem cirurgia, é feito só a retirada por endoscopia, na própria colonoscopia do tumor. Ou seja, não precisa nem fazer uma interna. A própria colonoscopia que dá o diagnóstico, eventualmente até trata a doença. O câncer de estômago também, o câncer de... Como fazer um rastreio, doutor, no corpo inteiro? Existe algum tipo de exame que a gente consegue fazer e identificar se tem algum tumor, alguma célula cancerígena? Ainda não. Eu lembro que uma vez que a gente conversou sobre a biópsia líquida, lembra? Um tempo Lembro. atrás? No futuro, aliás, no futuro não, já é presente, só que o custo é muito alto. A tendência é com o tempo se tornar cada vez mais acessível. É a capacidade de detectar o DNA tumoral no corpo, no exame de sangue. Acho que no futuro é o que vai permitir. A gente não vai fazer... suspeitando de câncer de estômago, a gente não vai já fazer um exame de sangue, não vai ter que fazer uma endoscopia. E olha, eu não sei se eu acompanhou o início do programa, mas ontem eu dei essa notícia aqui que chamou a atenção do mundo todo, que cientistas anunciaram o início dos testes da primeira vacina personalizada contra o câncer do pâncreas, né? E ela foi divulgada ontem, né? A empresa Akeso Biotech é uma vacina, doutor, que ela é utilizada com a mesma tecnologia das vacinas contra a Covid-19 e só agora ela é adaptada para combater o câncer. A vacina AK154 ela é feita de forma personalizada com base no material genético do próprio tumor de cada paciente. Eu particularmente acho que o caminho da terapia oncológica é esse. Entendeu? Porque, como eu sempre digo, o câncer é uma doença genética. E ela surge do DNA de cada pessoa. Uhum. Então, eu faço cirurgia de câncer, o outro colega meu faz quimioterapia. Então, mas assim, a doença, o problema está no DNA. A partir do momento que a partir assim, dessa tecnologia de RNA mensageiro, que eu acho que é bastante promissor para poder levar a correção para onde está o problema, eu acho que é aí que a gente vai chegar na cura do câncer. Assim, a gente nunca esteve tão perto como estamos agora. Isso só mostra, né, olha, o avanço, né, que está acontecendo. Porque essa vacina, que ela vai ser feita com base no material genético de cada tumor de cada paciente, ela vai estimular o sistema imunológico a reconhecer e atacar as células doentes, né? Mas essa questão, no corpo todo, assim, estudos de necrópsia mostram que cada ser humano tem em média 10 tumores malignos durante a vida. Olha só, é muita coisa, né, doutor? Normalmente o próprio organismo contém eles. Eventualmente um desses 10 não é contido e aí a pessoa adoece. Então, ou seja, existe já um recurso... Uma predisposição a ter, né? A questão é que a gente ainda não consegue controlar esses mecanismos que já existem, que são imunológicos. A ciência está trazendo para a gente essas ferramentas que vão permitir a gente tornar o câncer uma doença do passado. Ai, Deus queira, né, doutor? A gente luta para isso. Uhum. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Eu achei muito bom. Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui. Nosso bate-papo. E as pessoas adoram quando o senhor vem também, que o senhor explica de uma forma muito didática e que as pessoas entendam também, né? A gente vê que tem muitos ouvintes aqui que já passaram ou que estão enfrentando algum tipo de câncer na família. E a gente só fala uma coisa para você que está acompanhando, né? Se cuide, né? Cuide da sua alimentação, cuide do seu estilo de vida, cuide da sua saúde, tá bom? E tenha fé, né? Que tudo vai dar certo. E para você aí, olha, que ainda pensa em não fazer algum tipo de exame com medo, pare com isso, que isso é burrice, viu? Então aproveite e vá logo lá realizar seu check-up, faça seus exames,
Porque quanto antes foi descoberto, melhor o tratamento, não é isso, doutor? Não, com certeza, né? Usar nossa inteligência a nosso favor, né? Sem dúvida. Doutor, o senhor atende lá na clínica? Eu atendo dentro da Clínica Médici, ali que fica na NH6 725, o WhatsApp? Já ser avisado, eu tinha aberto aqui antes para olhar, mas eu olho aqui. A gente abre agora, É isso. não tem problema nenhum. A gente tá fazendo ao vivo, né, gente? É isso. Olha aqui, o Dr. Leonardo Pires, tá? Tem a sua... Atende lá na Clínica Perfil. Não, na Médici. Clínica Médici, desculpe, tá? Mas aquele perfil é muito legal. Eu tenho vários amigos que trabalham lá, todos são muito bons. Tá vendo só? Deixa eu ver aqui. Dr. Leonardo Pires. Tá aqui. Tá aqui, ó. O telefone é o prefixo 95 991300044 e o Instagram é @Clínica Leonardo Pires. Clínica Leonardo Pires, 99. 991300044. Pronto. Doutor, muito obrigado Eu que por ter agradeço. vindo. Espero que semana que vem, Com tá certeza. bom?